esse, mas se não tiver a palavra de Deus, não faria nenhum sentido. E que traz a riqueza para momentos como esse é a presença do nosso Deus sendo manifestada através da palavra dele. E a nossa preocupação é que a palavra seja pregada no nosso meio, porque a palavra é que liberta, a palavra é que restaura, a palavra é que exorta, a palavra é que ensina. É através da palavra que somos fortalecidas. A palavra do Senhor diz que ela é viva e eficaz. Então que você esteja ainda muito atento ao que Deus vai falar nesta noite, porque ainda não acabou. Ainda não acabou. E não deixe nada roubar de você. Não deixe nada tirar a sua atenção daquilo que Deus ainda vai falar neste lugar, daquilo que Deus ainda vai te entregar, da chave que Ele vai colocar nas suas mãos. Aleluia! Ainda não acabou, não se distraia. Você teve um momento ali de coinonia, teve um momento de estar ali descansando. Agora vamos ligar. Vamos ligar no céu, em nome de Jesus. Porque ainda agora, nessa noite, mulheres aqui serão tocadas de uma forma especial. Cura, restauração, transformação, entendimento aberto para compreender o propósito. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Como o Senhor já falou conosco, Pai. Obrigado, Senhor, porque de maneira especial o Senhor nos trouxe até aqui. Movidas pelo Teu Espírito, ó Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Espírito Santo, porque nos moveu a este lugar. Moveu cada mulher a estar aqui nessa noite. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, Senhor, mas o Senhor, Pai, nos trouxe para este ambiente de adoração, de entrega, para Te ouvir, para Te adorar, Senhor, para, Senhor amado, falar contigo, ó Deus, Pai, para entender a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, toma cada coração aqui, cada mente, Senhor. Pai, cada mente, Senhor, vem com o Pai, vem com a Tua cura, vem com restauração. Ah, Deus, aquela que ainda está triste, angustiada, com dúvidas, Senhor, toque, Senhor, em nome de Jesus. Deus, vem, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, toda distração caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, toda seta que vem, Senhor, para tirar o propósito, o foco, Deus, caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, toma toda a direção. Pai, toma toda a direção. Ah, Deus, eu creio, Deus, no que nós vamos testemunhar, Senhor, deste dia. Mulheres tomando posição. Mulheres, Senhor amado, Deus, se revestindo de toda a armadura do Senhor, para marchar, Senhor, nesse tempo e viver o extraordinário do céu, em nome de Jesus. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que era, que é e que há de vir. O Deus Todo-Poderoso, que é digno de toda honra e de toda glória, de todo poder, de toda majestade. Um Deus Santo, que nele não há engano, não há mudança e nem sombra de variação. É o Deus que nós conhecemos, é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós adoramos, é o Deus que nós nos prostramos nessa noite para dizer que Ele é Deus, que Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade. Ele é Deus, Ele é santo e Ele está assentado no alto e sublime trono, e a terra é o estrado dos seus pés, e Ele está presente nesse lugar. Nós sentimos a glória dEle, nós sentimos a presença dEle, nós sentimos o passear dEle, nós sentimos o consolo dEle, nós sentimos a presença dEle real e verdadeira, queimando os nossos corações e dizendo: filhos, eu estou aqui, eu sou palpável, é nítido, dá para sentir o cheiro da glória, dá para sentir a presença dEle. Como é maravilhoso pertencer a esse Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, irmãos. No livro de Juízes, no capítulo de número 4. Eu quero desde já louvar ao Senhor pela vida do Diego, pela vida do Aleph, do Tiago, pela vida do Vitinho. Ele tem quase 2 metros de altura, mas é o Vitinho. E ele sempre prepara uma atmosfera para que a presença do Senhor seja notória. Nós estivemos ministrando juntos, né, Diego, em algumas situações. E todas elas você preparou a atmosfera para que a presença do Senhor descesse. E eu louvo a Deus pela sua vida. E os céus está baixinho nessa noite, irmãos. Aleluia. Vocês encontraram Juízes capítulo de número 4? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus no versículo de número 1 do capítulo 4 do livro de Juízes. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Ude. Entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Císera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arazote-Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora e Baraque livram-nos. Débora, porém, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não lhe deu ordem, dizendo: vai e leva gente do monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Císera, comandante do exército de Jabim, com seus carros, as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Agora vai lá para o capítulo de número 5, no versículo 7, e diz assim: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, diga comigo, até que eu, Débora, me levantei, Débora, me levantei, levantei-me por mãe em Israel. Você pode louvar a Deus por isso? Amém? Tome seus assentos, glorifique ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui. Queridos, é muito bom estar aqui. Eu louvo a Deus pela vida da Melry. Quando Deus deu para ela esse tema,
nós estávamos juntas indo lá para o sertão da Bahia. Um calor. E a Aureni estava com a gente. E o Senhor falou profundamente naquela ocasião. E para esse tempo Deus escolheu essa palavra. E eu louvo a Deus pela sua vida, Mary. Também a pastora Rosinha pela confiança de, segundo a palavra da Mary, me avaliar, e eu estou aqui hoje. Quero louvar a Deus também pela vida do meu filho, a coisa mais preciosa do mundo, Fábio. Lindo que Jesus me deu. O Senhor é contigo. Minhas amadas irmãs, pastora Sueli, que eu amo tanto, Karen, Débora, Marta e tantas outras pessoas que eu amo que estão aqui nessa noite. Que Deus em Cristo nos abençoe. Depois de que Josué morre, instaura-se o tempo dos juízes, porque Josué não deixou um substituto para continuar aquilo que Deus havia dito que era necessário ser feito. Depois da morte de Josué, impera-se, começa a levantar juízes para julgar Israel, porque havia necessidade, o povo estava em pecado. Nós começamos lendo aqui que depois da morte de Eude, o povo fazia o que bem entendia, sem direção de Deus, e isso foi por muito tempo. Não se sabe direito ainda quantos juízes se levantaram antes de se instaurar a monarquia com Saul. O que se sabe é que entre 12 e 14 juízes foram levantados em um período de mais de 100 anos. E entre esse número de juízes, uma pessoa, uma única mulher, se destaca como juíza em Israel. Essa mulher era a improvável. Essa mulher era aquela que não havia necessidade de se levantar, porque naquele contexto que ali estava, era um contexto de segregação, era um contexto de muita devassidão espiritual, de desvio moral. E nesse contexto Deus levanta uma mulher, a única mulher juíza sobre Israel. Israel estava passando por um momento de muita adversidade. Eram 20 anos, 2 décadas de opressão, que o povo cananeu, sobre a liderança de Jabim, estava atormentando o povo de Israel, estava tirando a paz daquele povo. E eles estavam ali, a Bíblia nos diz, o relato que nós lemos, que Jabim, ele tinha um arsenal de guerra muito forte, em detrimento do exército de Israel. O exército de Jabim tinha 900 carros de ferro. E uma das peculiaridades desses carros de ferro, irmãos, é que ele era muito grande, levava de 4 a 5 soldados dentro desse carro, e as rodas dele tinham umas lancetas, e essas lancetas, quando passavam nos pés dos soldados, ele mutilava os seus soldados. Então aqueles carros de cavalo de ferro eram os temidos de todos os exércitos, e havia 900 carros. Esse era o contexto de Israel. A Bíblia também nos diz no relato que nós lemos que dentre 40 mil em Israel, nenhum, escute isso, irmãos, nenhum sabia manusear, não sabia mexer, não sabia andar com uma espada e nem com uma lança. Esse era o contexto que Deus levanta uma mulher, uma juíza, uma profetisa, uma mulher de Deus, para poder levar salvação para aquele povo. Esse era o contexto. Débora, o seu nome significa abelha. Era improvável, era pequenininha, era aquela que ninguém acreditava dali sair alguma coisa. Mas a Bíblia nos diz, quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, ele diz que Deus, ele escolhe as coisas loucas para confundir as coisas sãs. Ele escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Ele contraria a expectativa humana, porque a ótica de Deus sobre mim, sobre você é diferente. Porque quando Deus olha para nós, Ele não olha segundo aquilo que nós temos capacidade de fazer, mas Ele olha para nós segundo aquilo que Ele pode fazer através das nossas vidas. Porque Ele tem poder para fazer isso, para levantar uma mulher no meio de um contexto tão segregador e dizer: você vai ser aquilo que eu quero que você seja. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós estamos adorando aqui nessa noite. É o Deus que pega aquilo que não é e transforma naquilo que Ele quer para a glória do nome dEle.
Esse é o Deus que pega aquilo que não é para transformar naquilo que Ele quer. Esse é o contexto. Esse é o contexto desse relato bíblico. Não havia poder bélico para revidar a afronta do inimigo. Não tinha como se manusear. O povo estava num desvio, um declínio espiritual muito grande. Mas sabe, irmãos, quando Deus resolve mudar o quadro, uma história, o Senhor levanta pessoas. O Senhor vai aonde tem alguém com o coração pronto para receber e para se colocar na posição de ser usado. E o que eu louvo a Deus nessa noite é que quando eu olho daqui de cima, eu vejo um exército de pé para a glória do nome de Deus. E quando esse exército olha para si mesmo, não consegue enxergar a potência que tem nas suas mãos. Mas eu tenho um recado para você nessa noite. Existe um colírio do céu descendo sobre esse lugar. Amém? Você ouviu isso? Existe um colírio do céu descendo sobre esse lugar. E quando você se olhar no espelho, você vai ver a obra-prima que Deus fez. O improvável, aquilo que não era, aquilo que ninguém apostava nada, foi nessa pessoa que Deus apostou. Coloca aí a mão no ombro da sua irmã, do seu irmão que está do lado e diz: o Senhor aposta em você. Diga para ela, para que ela possa ter convicção dessas palavras. Libere palavras sobre ela. O Senhor acredita em você. Diga para ela: o Senhor acredita em você, minha irmã. Se o Senhor acredita, quem é o adversário da tua alma para dizer que você não pode, que você não faz e que você não vai conseguir? Quem é Ele? Se o dono da tua alma disse que já deu tudo certo. Amém? Amém? Amém, igreja? Eu sou um pouquinho carente, eu gosto de feedback. Eu sou carente. Amém? Deus escolheu uma mulher guerreira, que apesar de não manusear instrumentos de guerra, ela conhecia o Senhor da guerra. Eu não preciso saber de tudo, eu preciso só conhecer aquele que sabe de tudo. Eu só preciso ter um QI, um quem me indique, quem me coloque na posição, quem vai preparar o local para que eu esteja no momento certo, na hora certa, do jeito certo, para aquele que nunca erra poder fazer aquilo que ele quer. Eu só preciso disso. Débora não sabia, assim como também os 40 mil em Israel, não sabia lidar com armas, mas ela sabia e ela conhecia, porque ela era profetisa. Deus revelava para ela aquilo que Ele queria falar para o seu povo. E a única coisa que Deus pedia de Débora é que ela estivesse na posição de ser quem Ele queria que ela fosse. Você consegue entender isso? Que Deus está dizendo para nós nessa noite: não se cobre tanto, então somente fica na posição que eu quero te usar. Não fica dizendo e colocando rótulos: Senhor, eu não tenho essa credencial, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas você tem aquele que pode te dar tudo isso. Você pode louvar a Deus por isso. Lembre da minha carência. Lembre da minha carência. Você pode adorar a Deus com isso, pelas suas palmas, engrandecer o nome do Senhor, daquele que vive eternamente, que te chamou quando você ainda não existia, para escrever uma história maravilhosa. Conhecer o Altíssimo é o requisito necessário para ser uma guerreira que Deus usa. É conhecer o Eterno. É conhecer aquele que tem poder, que tem autoridade. É conhecer aquele que pega do nada. Eu sempre digo que Deus que inventou a reciclagem. Ele pega aquilo que todo mundo descartou. Ele pega aquilo que não havia uma expectativa sobre ele. E o Senhor pega, molda o vaso, transforma o vaso, enche o vaso e coloca na posição de ser usado. Ele pode fazer. Ele pode fazer. Então o Senhor estava em busca somente de um coração. E olha, irmãos, perceba que Débora, ela estava numa região montanhosa. E em montanha não dá para guerrear. Débora, ela tinha conhecimento da guerra. Ela estava longe do conflito, da área de conflito de guerra. Mas ela era uma mulher que não fazia ouvido de mercador. Quando chegava uma necessidade para ela, ela tinha condições de julgar aquelas causas. E é interessante que o nome da palmeira era a palmeira de Débora.
E eu fiquei perguntando para o Senhor: Deus, por que a tua palavra diz que Débora atendia na palmeira de Débora? Parece redundante, mas é interessante, porque era Débora demarcando o lugar aonde ela estava. Todo mundo sabia: vamos subir até a palmeira de Débora, porque Débora está lá. Ela estava dando a característica dela para o local onde ela estava. Todos que subiam lá saberiam que iriam encontrar uma Débora embaixo da palmeira de Débora. Sabe o que é isso, irmãos? É você demarcar a posição geográfica onde você está. E eu pergunto para você nessa noite, e é uma pergunta retórica, você não precisa responder. Eu pergunto para você nessa noite: como estão identificando o lugar aonde você está? Como é identificado a sua casa? Como é identificado o seu trabalho aonde você está? Lá pode ser chamado um lugar Shalom, um lugar de paz. Lá pode ser identificado como um lugar Jirê, um lugar de cura. Lá pode ser identificado como um lugar que tem uma mulher de Deus. Quando a gente chega num lugar, é automático. Eu tenho certeza absoluta, como 2 e 2 pode ser 22 ou 4, que nesse lugar tem dedo de mulher em tudo quanto é lugar. Sim ou não? Aqui você pode olhar alguma coisa e identificar aqui o dedo da pastora da igreja. Sim ou não? Tem a cara dela em algum lugar aqui, não tem, Melry? Porque quando a gente chega num lugar, a nossa identidade é impregnada naquele lugar. E o que Deus está dizendo para nós nessa noite, mulheres: coloque a sua identidade aonde você está. Coloque a sua identidade de mulher de Deus, de profetisa, de juíza, de mulher que Deus usa, de mulher que aonde chega, a atmosfera é diferenciada, porque você chegou. Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor. Pode aplaudir ao Senhor. Ele recebe. Ele é digno de glória, de honra, de poder, de majestade. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é Deus. Impregne a sua identidade aonde você está. Qual é o nome da sua palmeira? Palmeira de Melry. Eu achei interessante aqui, não passou despercebido, viu? Eu vi quando a irmã disse assim: vai receber uma oração da pastora Melry e com revelação. É a identidade dela. Entende, igreja? É a identidade dela. Debaixo da palmeira existia uma mulher de Deus. E eu acho interessante que eu não preciso de um palácio para que Deus me use. Eu não preciso de circunstâncias benéficas para que o Senhor me use. Eu não preciso que tudo esteja soprando de vento em polpa para que eu seja um instrumento nas mãos de Deus. Porque eu desafio o adversário da minha alma dando glória no meio do deserto. Eu confundo ele quando tudo está adverso e dos meus lábios sai um louvor em adoração ao Senhor. Eu consigo enganar ele, dizer para ele: mesmo que, ou ainda que, eu permaneço adorando ao Senhor. Eu continuo dizendo: tu és bom, ainda que tudo ao contrário, tudo ao redor diga ao contrário. Eu continuo dizendo: o Senhor é bom. Ah, mas falta isso, mas o Senhor é bom. Ah, mas a circunstância é aquela, mas o Senhor é bom. Porque a circunstância ao redor não muda a essência de quem Ele é. Entenda isso. Não é porque o deserto está muito árido, muito seco, muito difícil, que Ele deixou de fazer brotar água na rocha no meio do deserto. Ele continua sendo o mesmo Deus. Deus de poder, Deus de vitória, o Deus que faz, o Deus que tira vestes de luto e troca por vestes de louvor, o Deus que traz à vida aquilo que não tinha mais vida nenhuma. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que te trouxe aqui nessa noite para te dizer assim: filha, eu estou nessa situação. Eu estou contigo nessa situação. Mas começa a impregnar a tua identidade aonde você está. Não permita que uma ferida venha delinear o seu caráter. Não permita que uma frustração te impeça de olhar quem Ele é. Porque ainda que tudo esteja adverso, Ele continua escrevendo todos os dias da minha vida. Tudo já está determinado. Os meus dias de dor, os meus dias de alegria,
os meus dias de frustração, os dias que eu digo: Senhor, por que isso está acontecendo? Por que o Senhor permitiu que isso sobreviesse à minha vida? O Senhor continua sendo aquele mesmo que permitiu que o seu filho fosse gerado no ventre de uma mulher para que trouxesse graça ao mundo inteiro. E é o mesmo Deus que encaminhou esse mesmo filho até a cruz. E esse filho disse: Eli, lama sabachthani, por que tu me desamparaste? É o mesmo. Nele não há mudança. E Deus te trouxe aqui para te dizer: filha, eu estou contigo. Eu estou contigo. Aonde, pastora, que Deus está comigo? Na alegria ou na dor? Deus é Deus de vale, e Deus é Deus de montanha. Quando Ele te chamar para o vale, sabe quem vai estar lá? Ele vai estar lá. E às vezes nós temos a impressão de que é necessário uma multidão no vale. Vale nunca foi lugar de multidão, vale foi lugar de Deus e você. São os únicos necessários para o vale. Se Ele te convidar para o vale, vai confiando que Ele vai estar lá. Se Ele te chamar para a montanha para regozijar, não se preocupe, Ele vai estar lá. Aonde você estiver, o teu Deus estará contigo. Aonde você estiver, Ele estará contigo. E é interessante que quando Deus manda Débora chamar o capitão, que era Baraque, para que ele se posicionasse, é interessante, irmãos, que ela não precisou empunhar armas, escudo, lança, não precisou de nada disso. Deus vai te usar na sua singularidade, naquilo que você é. Algumas pessoas pensam que Débora se vestiu com aquela couraça de guerreira, de soldado. Essa não era a função dela. E muitas vezes nós somos chamadas como mulher para exercer algumas funções, de levar o alimento todos os dias para casa, de sustentar sozinha uma família. E deixa eu dizer algo para você nessa noite: faça isso como mulher. Você não precisa ser homem para fazer isso. Faça isso como mulher, com honra, impregnando a sua identidade nessa situação. Porque Débora foi para a guerra como profetisa. Ela não foi como soldado. Ela não foi para empunhar armas. Ela foi para ser boca de Deus naquele lugar. Ela foi para ser a garantia da vitória do povo de Deus naquele lugar. E Deus está te levantando nesse dia de hoje para te dizer: você é a garantia da vitória nesse projeto. Você é a garantia. Baraque não queria que Débora empunhasse armas. Baraque queria a presença dela, porque ela era a boca de Deus naquele negócio. Sabe o que Deus está dizendo? Levanta, guerreira, como profetiza, como mulher de Deus, como mulher compromissada, que impregna a identidade aonde passa, que impregna um legado aonde passa, que tem autoridade do céu para te dizer: levanta-te e coloca na posição que Deus quer te usar. É isso que Deus está nos falando nessa noite. É isso que o Senhor está nos chamando nessa noite. E é interessante, irmãos, que essas circunstâncias externas muitas vezes querem nos paralisar. Já viram isso? Já viram isso? Não sei se acontece só comigo, mas muitas vezes alguma coisa se levanta lá no meio do Oriente, e aqui já começa a perturbar a nossa alma no Ocidente. E nem aconteceu ainda, e a nossa alma já está aflita. E não descansamos no Senhor que pode todas as coisas. Temos autoridade, como Débora, de levantar as nossas mãos e dizer: aquieta-te, vento contrário. Aquieta-te, cala a sua boca. Você não tem poder para tocar nos meus filhos, porque eles são do Senhor. Você não tem autoridade para tocar nos meus investimentos, porque eu consagrei ao Senhor. Você não tem autoridade para tocar no ministério que Deus me confiou, porque eu consagrei ao Senhor. Eu me posiciono nessa noite como uma guerreira, usando as armas que Ele me concedeu. E é interessante, queridos, que Deus levanta Débora
Depois de 2 décadas, a gente já pode ver uma criança que tinha 1 ano, agora ele já é um homem com 20 anos. E agora então, Deus vai impregnar nessa nova geração as características de um povo vitorioso. E quando Deus, Ele quer fazer algo nas nossas vidas, não pensa que Ele vai te abandonar. Não pensa que Ele vai deixar você caminhar sozinho. Sabe, quando eu tenho uma netinha de 1 ano, a Sofia. E quando ela começou a dar os primeiros passinhos, onde estava a mãe? Segurando na mãozinha dela. Sim ou não? Não é assim que a gente faz? Não é assim, irmãos? Segurando na mãozinha dela, para que ela não caia, até que ela consiga se firmar em cima das suas pernas, ter confiança e caminhar sozinha. Tem pessoas aqui nessa noite que estão pensando que estão caminhando sozinha. E Deus me trouxe aqui para dizer para você: nunca estará sozinha. Nunca, nunca. Todos os dias da sua vida Ele estará contigo. Todos os dias Ele estará contigo. Mas pastor, eu estou chorando. O que Jesus disse? Bem-aventurados são os que choram. Por quê, irmãos? Por quê? Serão consolados. E consolados por quem? Por quem pode resolver a situação. Aleluia! Vai ser consolado por quem pode resolver. Não espere circunstâncias externas para fazer aquilo que Deus te confiou a fazer. A sua passagem nesse mundo tem um propósito específico. Deus te chamou. Você não é um acidente. Não é um acidente genético. Eu sempre digo, eu amo isso, que a nossa existência, ela foi gerada no ventre da eternidade. Segundo Efésios, segundo Paulo nos escreve em Efésios, a nossa existência, ela tem um propósito na eternidade. E aí no Salmo de número 139, o salmista disse que todos os meus dias foram o quê? Contados e determinados por Ele. Não existe acaso na sua vida, amém, irmãos? Não existe acaso. E é interessante que quando existe uma situação de conflito, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, sem saber como agir, sem saber o que fazer. Não é assim, sim ou não? Sem saber o que fazer. Meu Deus, quantos de nós não já oramos e dizemos: Senhor, me dá uma estratégia, me mostra o que eu tenho que fazer. E parece que o céu está de bronze, parece que todos os profetas se calaram, ninguém fala nada. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem estratégia de guerra para você. Olha o que Deus disse para Débora. O Senhor chama Baraque e diz para ele através de Débora: desce até o ribeiro, e lá, isso é uma estratégia de guerra, e lá eu vou entregar nas tuas mãos aquele comandante, que era o mais terrível de todos. Eu vou entregar ele nas tuas mãos. Escuta uma coisa: Deus não vai te deixar sozinho no meio dessa guerra. O Senhor vai te dar estratégias de guerra, para que você entre nessa batalha e saiba direitinho o que você tem que fazer. Porque você tem o Espírito Santo, que vai te guiar, que vai te dar estratégia, que quando você não tiver mais forças, Ele vai te consolar, Ele vai te levantar. Muitas vezes Ele vai te sacudir e vai dizer: levanta-se, coloca-se de pé, porque eu quero te usar. Eu quero falar contigo. Eu quero que você seja boca, minha boca nessa terra. E é isso que Deus está falando conosco aqui nessa noite. Deus está te levantando como uma guerreira. Como vai ser? E é interessante que quando eles descem, eles escutam a voz de Deus. E eles descem até o ribeiro, sem armas, irmãos. Parece uma loucura. Sem armas, sem estratégia de guerra. E Baraque perguntando para Débora: e agora o que a gente vai fazer? A palavra de Deus para você nessa noite é uma só: dispõe-te e vai fazer aquilo que eu disse para você fazer. Não enfeita, não inventa, não queira colocar A ou B, faça aquilo que Deus mandou e pronto, acabou. Mas pastora, como vai ser? Eu não sei, mas quem te chamou vai saber te orientar.
saber fazer. E aí eles obedecem aquele chamado e eles descem para um lugar. E aqui, irmãos, eu aprendo uma lição maravilhosa, que quando muitas vezes Deus nos chama para fazer algo, não se preocupa do jeito que Ele vai fazer, só obedece a ordem dEle. Mas pastora, as portas estão fechadas, já está morto, cheira mal. Mas aí Ele chega na porta do túmulo e diz: sai para fora. Ele desafia o poder da morte. Ele desafia o poder da morte. Porque Ele mesmo diz que quando Ele chega, ainda que esteja morto, viverá. Porque a palavra dEle traz vida. E nessa noite Deus está derramando uma enxurrada de vida sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua família. Deus está derramando. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é Deus. Ele diz: eu atrairei os teus inimigos até o lugar onde eu quero derrotá-los. Ah, irmãos, você entende isso? Meu Deus. Enquanto muitos fogem do inimigo, Deus está dizendo: desce, porque eu vou atrair o inimigo para onde você está. E isso é lindo, porque olha o que Deus faz. Deus atrai o inimigo para onde você está, e você começa a olhar para o tamanho do inimigo. Naquela batalha entre Davi e Golias, vai no texto, todos chamando Golias de gigante. Todos chamando Golias de gigante. E Davi, em nenhum momento você vai ver Davi chamando o inimigo de gigante, irmãos. Você está entendendo o que Deus está falando? Você está entendendo o que Deus está falando? Davi, ele diz incircunciso. Ele não chama de gigante o inimigo, porque ele conhece o verdadeiro gigante. Ele conhece o verdadeiro Deus. Ele sabe quem é grande, irmãos. E quantas pessoas estão engrandecendo o inimigo e menosprezando o poder daquele que pode todas as coisas. Aí Davi, ele diz incircunciso: tu vens contra mim com espada e com lança, mas eu vou como? Eu vou como, igreja? Em nome. Eu não preciso de armas, eu preciso do nome. Lembra que eu disse do QI? Lembra que eu falei do QI? Eu só preciso do nome, irmãos. É chancelado, é chegar e mostrar o nome daquele que pode. E acabou. E confiar. E esperar que Ele vai fazer. E Débora disse: desce, porque eu vou atrair o inimigo até onde você está. E aqui eu aprendo algo muito interessante. Que Deus, quando Ele quer nos conceder uma vitória, Ele chama o inimigo para o terreno aonde Deus domina de uma forma extraordinária. Deus chama o inimigo para o campo do sobrenatural. Aleluia. Deus chama o inimigo para o campo onde o inimigo não sabe atuar, irmãos. Onde o inimigo perde a batalha. E Deus nessa noite está nos chamando para o sobrenatural. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero ver as mãos de Deus vindo ao meu redor para fazer aquilo que Ele quer na minha vida. O Senhor usa as coisas que não são para confundir as que são. Amém, igreja? Amém. O Senhor usa as coisas que não são para confundir aquelas, as que não são para confundir aquelas que são. E existe um momento para todas as coisas. E nós falávamos muito sobre o momento. E esse é o momento da sua vitória. Esse é o momento da sua vitória. Você sabe o que é a palavra profética? Quem sabe o que é a palavra profética? Amém? Poucas pessoas. Quem sabe o que é uma palavra profética? Palavra profética é quando você libera uma palavra sobre a ordem daquele que pode fazer, sobre a vida das pessoas. A pessoa recebe aquilo e aquilo que foi liberado vai acontecer, porque quem mandou foi o Senhor. Ana estava chorando no templo pedindo um filho, e o profeta nada era, mas aquele que usou o profeta podia todas as coisas. E perceba que quando Deus usa aquele profeta, até mesmo meio torto, e diz para ela: levanta, porque Deus ouviu a tua oração e Ele vai receber aquilo que você quer. E aí ela seca os seus olhos
tira aquela lágrima, troca as suas vestes de tristeza por vestes de louvor. E a Bíblia diz que o seu semblante já não era triste. Perceba uma coisa: Samuel não estava sendo ainda gerado no útero de Ana, mas lá no céu o juiz já estava sendo gerado. Isso é palavra profética. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. E se eu fosse você, levantava a sua mão e creia naquele que está me usando nessa noite. Deus tem novidade de vida para você. Aonde você colocar a planta dos teus pés, ali vai prosperar, porque maior é o Deus da guerra. Cadê o barulho das guerreiras? Cadê o barulho das guerreiras? Daquelas que podem, daquelas que... Guerreira não se prostra. Guerreira não perde batalha para inimigo, e nem chama de gigante aquele que nada é. Momento crucial é o que você está vivendo. Momento de decisão, momento de postura, de se levantar e dizer: aqui não. Nos meus filhos você não toca, no ministério você não toca, no meu casamento você não toca. Guerreira se posiciona, irmãos. Guerreira marca território. Guerreira não dá crédito para inimigo. Mesmo que o arsenal do adversário seja aparentemente maior do que o seu, confia no Deus da guerra, que Ele vai te dar armas. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Deus vai te dar armas. Eles descem até o ribeiro. E o que eu acho interessante, irmãos, é que quando eles descem para o ribeiro, a natureza ouve a voz daquele que criou a natureza. Porque Deus começa a soprar um vento e encher as nuvens de água. 900 carros de cavalo contra um exércitozinho de 10 mil que não tinha uma arma na mão. O que eles não sabiam é que o Deus de Baal, o Deus dos cananeus, ele não tinha poder nenhum sobre as águas. Quem tinha poder sobre as águas era o Deus Todo-Poderoso. E Deus começa então a encher as nuvens de água. Os cavalos e os carros de cavalo de ferro desceram até o local onde Deus mandou. E ali no campo do sobrenatural, ou melhor, no campo natural, Deus começa a encher as nuvens de água. E Ele derrama tanta água, irmãos, que os carros começaram a patinar. O inimigo começa a ficar atordoado, porque não entende por que mesmo com tanta luta essa mulher não para de glorificar. Por que em meio a tanta situação adversa, da boca dela só sai louvor, só sai palavra de vitória? E o inimigo começou a patinar e não saía do lugar. Não saía do lugar porque o Deus da guerra estava comandando todas as coisas. O inimigo começa a patinar e não consegue tocar nos seus. E ele começa a patinar. E uma das primeiras evidências de uma guerra perdida é o general fugir, é o comandante abandonar a guerra. E a Bíblia vai nos dizer, o texto nos diz que Císera, que era o comandante daquela empreitada contra o povo de Deus, ele foge. E eu já estou caminhando para o fim. Ele foge, irmãos. E quando ele foge, lembra do que Débora disse? Que aquela vitória não seria, o mérito daquela guerra não seria de Baraque, mas de uma mulher. E mais uma vez, uma outra guerreira entra nesse contexto. E quando Císera foge, ele entra na casa de Jael. E no Oriente Antigo havia um costume que o hóspede, ele era guardado pelo anfitrião. Ninguém podia tocar no hóspede. Depois que entrasse dos umbrais da porta para dentro, ninguém tocava naquele hóspede. Por isso nós vemos Ló oferecendo as próprias filhas para serem violentadas por aqueles homens, mas que não tocassem nos anjos que estavam na casa de Ló. Era um contexto histórico daquele mundo antigo. Então Jael
Sísera acreditou que Jael iria protegê-lo. Mas a palavra de Deus não volta sem que antes cumpra cabalmente aquilo que ele disse que ia fazer. E é interessante que quando aquela mulher está ali, ele dorme, ela pega um martelo, pega uma estaca e mata aquele homem. E ela usa instrumentos que eram próprios dela. E aqui eu perguntei ao Senhor, e o Senhor disse para mim: filha, eu vou fazer com que aquele exército de mulheres daquela igreja, elas saibam usar as armas que eu dei para elas, o instrumento que eu dei para elas. O Senhor está te dizendo nessa noite: não se preocupe de como vai ser, o que você tem que fazer, mas tão somente pega o instrumento que Ele te entregou e começa a usar, a lapidar, porque o Senhor vai te usar nessa terra. Amém, irmãs? Amém, irmãos? O Senhor vai te usar porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Deus vai atrair o inimigo da sua alma para o lugar aonde o Senhor quer que ele esteja. Se coloque de pé. Nessa noite eu consigo sentir e ouvir o barulho de cadeados caindo por terra. Eu consigo sentir e ouvir o céu que estava de bronze fechado. Eu consigo ouvir ele se abrindo, porque alguém aqui orou nessa noite. Alguém entrou aqui nesse dia de hoje e disse: Senhor, eu preciso de uma resposta. E o Senhor está dizendo para você: e eu quero ser boca de Deus nessa terra. E o Senhor está te dizendo assim: posicione-se, eu quero te usar. Posicione-se, eu quero que você seja boca de Deus nessa terra. Posicione-se e deixe eu te usar da maneira que eu quero. E quantas guerreiras estão pegando as suas espadas, estão pegando os seus instrumentos, estão colocando no cantinho dizendo: isso não é mais para mim. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: Deus não desiste de você. O Senhor ainda continua sendo o mesmo e te chamando para o lugar aonde Ele quer te honrar. Mas o Senhor está dizendo: começa a colocar na sua geografia a sua identidade, porque eu quero usar você. Eu confio em você, eu chamei você, eu acreditei em você, eu te entreguei dons e talentos para que seja usado para a finalidade que eu quero. Existem aqui nessa noite, existem algumas espadas que estão embanhadas. Existem alguns escudos que estão oxidados. Já tem tempo que não é usado. Só está se desviando dos ataques, dos dardos inflamados. Não usa as armas. Jael usou as armas que ela conhecia, que era próprio de dentro da casa dela. As mulheres tinham o costume de levantar as tendas naquele tempo. Então ela sabia manusear as armas. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? A arma que você tem é a que você precisa usar para sair desse caos, para sair dessa situação. Chega de viver de resto, de miséria, de qualquer coisinha. Deus está te chamando para um outro nível. E eu dizia isso hoje quando vinha para cá: você só muda de nível quando você zera o anterior. Você entendeu isso? Só muda de nível quando zera o anterior. E para zerar o anterior eu preciso lutar até o fim. Eu preciso vencer com honra. Para que eu possa subir de nível, eu preciso vencer com honra. E nessa noite vamos pegar as nossas armas. Amém? Estamos preparadas para a guerra? Porque a guerra já foi instaurada, 20 anos de sujeição, mas uma mulher se colocou na posição para ser usada. Vamos guerrear? Temos armas aí? Amém? Temos armas? Mulheres guerreiras que não desistem, mulheres que têm coragem, mulheres que têm pelo que guerrear. Não está perdido não. Quem diz que está perdido? Porque é chamado de gigante aquilo que não é nada. É um incircunciso, aquele que te afronta, aquele que diz que tem autoridade. Deixa eu dizer algo para você: tudo cercado. Eliseu dentro de um cubículo, e Geazi, seu moço, dizendo: o
lobos que estão lá fora são muito grandes. E aí o profeta ora e diz: Senhor, abre a visão do meu moço para que ele enxergue que maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. E nessa noite eu quero convidar você para empunhar o seu escudo. Melri, cadê o escudo? Cadê a espada? O escudo, guerreira. Pega a espada, porque nós vamos travar a guerra. E que vai determinar o andamento dessa batalha não é o inimigo da tua alma. Cadê a pastora Rosinha? A guerra foi travada no mundo espiritual. Existem hostes malignas que já estão recebendo o recado da parte de Deus, que ele chegou atrasado, porque o Deus da nossa vida, o Deus da nossa alma, já deu a estratégia de guerra. E aqui ninguém perde, e aqui ninguém morre, porque nesse arraial tem mulher de Deus. Tem mulher de Deus. Batalha travada. O inimigo rodeando, dizendo que está acabado, terminado, humilhado, que não tem mais jeito. Mas deixa eu dizer algo para você. Mais uma vez ele chegou atrasado. Ele chegou atrasado. O Deus da guerra está aqui. O Deus da guerra está aqui. O Deus da guerra está aqui. Há poder no nome de Jesus. E nessa noite, impérios das trevas estão sendo quebrados. O Senhor está dando uma ordem ao teu respeito hoje, Débora. O Senhor está dando uma ordem hoje acerca daquele projeto que Satanás engavetou. Fechou as portas e disse que não ia ter jeito. Nessa noite Deus está dizendo: essa cadeia está caindo por terra. É marchando, é confundindo o inimigo, é dizendo assim: olha, as cadeias estão quebrando, as cadeias estão se quebrando. Guerreiras, posicione-se, eu quero te usar. Guerreira, toma posição e começa a marchar. Começa a marchar, começa a marchar. E a cada marchada que você dá, é o inimigo da tua alma caindo por terra. Caindo. Porque assim diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: a tua casa não é acampamento de Satanás. A tua casa não é acampamento de drogas. A tua casa não é acampamento de homossexualismo. A tua casa não é acampamento de miséria. Receba. Espírito de miséria, caindo, saindo, pegando as malas, indo embora. A tua casa é do Senhor. A tua casa é do Senhor. A tua casa é do Senhor. Os teus filhos são do Senhor. Teu casamento é do Senhor. Os teus negócios é do Senhor. E o inimigo mais uma vez perdeu, porque essa guerra já está vencida. Cadeias caindo. Cadeias caindo. Quantas Déboras temos aqui nessa noite? Quantas Déboras temos aqui nessa noite?
impregna a sua identidade aonde está. Cadê as Déboras? Cadê as Déboras? Você está dando um recado nessa noite. Você está dando um recado nessa noite e dizendo assim: Satanás, pegue toda a sua bagagem e começa a levantar acampamento, porque no meu arraial, quem manda é o Senhor da guerra, e Ele já decretou a vitória, e nenhum projeto dele pode ser frustrado. Quando o comandante da guerra vai embora, é porque a batalha está perdida. E nessa noite, nós como guerreiras, nós empunhamos as armas que Deus nos deu, como mulher de Deus, como boca profética nessa terra. Nós empunhamos as armas que Deus nos deu, e estamos declarando nessa noite que toda arma forjada contra ti, nessa noite, perderão as suas forças. Será aniquilado no reino espiritual, porque um exército se levantou. Não precisa ser um grande exército, mas um exército de homens e mulheres que confiam na palavra profética. E nós, como guerreiras, estamos liberando uma palavra profética sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua descendência. Nenhum deles se perderão. Nenhum deles se perderão, porque o seu ventre não gerou filho para corrupção. Eles são do Senhor. Eles são do Senhor. Eles são do Senhor. Projetos fracassados, hoje Deus está dando uma ordem. Deus está dando uma ordem. Nós estamos entrando nessa guerra como corpo, como igreja, e nenhuma arma forjada vai derrotar aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Eu quero chamar você, guerreira, nessa noite. Eu quero chamar você. Eu preciso fazer isso. Vem. Alguém pode pensar assim: mas pastora, tudo aqui é santo. E eu concordo com você, tudo aqui é santo. O púlpito não é mais santo do que onde você está. Mas quando eu saio do lugar, eu estou declarando no mundo físico que o espiritual, ele tem proeminência na minha vida. Então quando eu saio, quando eu aceito o convite da palavra profética, e eu saio e eu avanço, eu saio da minha zona de conforto, eu estou dizendo assim: situação, conforme eu vou dando os meus passos, você vai ficando para trás. Entende isso? Entende isso? Então vamos orar. Faça esse ato profético. Venha. Não importa se a gente tomar isso aqui tudo, nós somos guerreiras mesmo. Entende, irmãs? Nós somos guerreiras mesmo. E nós vamos liberar a palavra profética sobre a sua vida. Só creia, só creia. Só crê, só crê. Não precisa mais nada, só crê. Só recebe. Só recebe. Só recebe. Porque eu estou cheia daquilo que Deus me mandou dizer nessa noite. Tem vitória chegando nesse arraial. Tem vitória chegando nesse arraial. Tem vitória. Tem vitória chegando. Olha aqui. Existe um diagnóstico aqui nesse meio. Existe um diagnóstico aqui nesse meio que já foi receitado, decretado, bateu o martelo. Mas deixa eu te dizer algo: o médico dos médicos contrariou o diagnóstico e está dizendo assim: é do meu jeito. É do meu jeito. É do meu jeito. Hoje está caindo por terra um currículo de fracasso. Está caindo por terra um currículo de fracasso. E o Senhor manda te perguntar assim: mulher, por que tudo que você começa você não termina? Por que
que você acha que é só para o outro e não para você? Por que você vê capacidade em todo mundo menos em você? Você não sabe quem é que está contigo? Meu Deus, coloca a tua mão hoje nesse projeto e declara: eu vou entrar nessa guerra e o general está comigo. Acabou, acabou. Não tem para ele, você se posicionou. Não tem mais para o adversário da tua alma. Não tem mais. E o Senhor me mostra assim, espírito de depressão aqui no meio. Ah, mas espera aí, ele precisa entender que quando o Senhor chega, até a tristeza salta de alegria. Até a tristeza salta de alegria. Tantos remédios dentro daquela caixinha. Tantos remédios dentro daquela caixinha. Deixa eu te dizer, o Senhor da guerra está nesse negócio e está dizendo para você: tome posição que eu vou mudar. Pastora, mas foi embora. Tem problema não. Você ficou. Você ficou. Eu estou sozinha. Quem disse? Quem está te enganando? Não está sozinha. Não está sozinha. É cochicho do inferno. É conversa fiada dele. Ele está contigo. Quando, pastora? Todos os dias, até a consumação dos séculos, eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Eu estarei contigo. É um novo tempo. É tempo de grandes desafios, mas é tempo de grandes vitórias. Aqueles que estão te vendo não conseguem contemplar aquilo que Deus tem para te entregar, porque Ele sabe contou cada uma das tuas lágrimas. E se aquele travesseiro falasse, e quanta solidão, porque eu não podia dizer, mas o Senhor te assistiu em cada uma das tuas lágrimas. E Ele diz: filha, agora é hora de colher, porque tu semeou com lágrimas sem murmurar. Agora chegou a hora de colher, assim diz o Senhor. É nova fase. Não temas, o desafio é grande, mas eu sou maior. Assim diz o Senhor. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, eu estou contigo e eu não falho. Assim diz o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As cadeias caíram, amém? Lembra qual foi a diferença de Ana depois da palavra profética? Lembra que Samuel não estava no útero dela, mas estava no útero da eternidade? A palavra profética está no útero da eternidade, mas vai chegar. A nossa gestação tem um processo, é dia após dia, tem um processo, até chegar a hora de expulsar o milagre. E o Senhor está te dizendo nessa noite: suporte o processo. Tem enjoo, tem contratempo, engorda, emagrece, vomita, é horrível, não dá para engolir. Às vezes não dá para engolir, pastor, às vezes dói demais, mas suporta o processo, suporta a gestação do seu milagre. Seja um útero para que Deus cumpra aquilo que Ele tem, viu, Débora? Viu, Débora? Amém? Diego, deixa Deus te usar, porque eu estou entregando o microfone e você vai dando glória. Amém? Amém? Palavra de vitória para a sua vida. Glória a Deus. Eu estou sem palavras. Eu falei para a pastora Mara,
ela tinha que estar aqui hoje comigo. Para que o propósito do Senhor fosse completo nessa noite. Você recebeu a sua parte, a sua porção. Não deixe nada roubar aquilo que Deus já te entregou nessa noite. Nada. Nada. Não deixe nada roubar aquilo que o Senhor te entregou nessa noite, filha. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. E nessa noite houve cura, houve restauração, libertação, salvação, estratégia de Deus e direção para a sua vida. Saia daqui com essa convicção do que Deus fez e que você ainda verá acontecer dentro de você, fora de você, na sua casa e por onde você passar. Amém, minhas amadas? Já estamos encerrando, sente só um pouquinho. Gostaria que a Priscila trouxesse aqui. Pastora Amara é uma grande amiga. Congregamos juntas muito tempo. As minhas amadas irmãs da cidade ocidental, minhas amigas. Amiga de olaria, amiga de chorar junto. Amigas que acompanharam todo o meu processo naquele lugar. Aureni, pastora Sueli, a Liquinha, a Renata, a Rosário, a Aline, a Stephanie, a Karen, os meninos, o Diego, a Carla, Fabinho, oh Deus, o Gabriel, o Tiago, o Vitor, né? O Alif, toda turma da Ocidental, meu povo. Toda turma da terra lá da entorno. Eu falo que lá o negócio, a olaria é estreita. Mas glória a Deus pela vida de cada uma. Como foi bom ter vocês aqui. Cada uma que esteve aqui, cada uma que Deus trouxe. E eu quero te abençoar, presentear o Ministério de Mulheres, Desperta Mulher, com muito carinho. E dizer o tanto que você é especial. Amém. Glória a Deus. Amadas, queria chamar aqui. Grata ao Senhor por tudo que o Senhor fez. Só foi possível acontecer tudo que nós vivemos aqui. Primeiro, Deus. O Senhor está no comando. Ele esteve na direção de tudo. E nada podemos fazer sozinhas. Quando você vê algo assim, existiam pessoas que se levantaram para somar. E eu quero chamar aqui a Priscila, a Denesi, a Ingrid, a pastora Rosinha. Porque são pessoas que estavam do nosso lado. Pessoas que Deus colocou ali, para que esse projeto fosse finalizado. Para que o sonho de Deus fosse estabelecido nesse dia. Gostaria de chamar aqui nossa equipe. Priscila, Denesi e Ingrid. Aleluia. Enquanto as meninas vêm, eu também quero agradecer. Tem mais gente da Ocidental, minha gente. Minha amiga Marta, mãe do Douglas. Aleluia. Quem esteve nas Mães que Clamam de manhã, puderam contemplar ali Deus falando conosco através da vida da Marta. Marta é uma amiga de estrada, de longa estrada. E a pastora Débora também que está aqui, lá da Ocidental. E a Andréia, tudo lá da terra, minha gente. Glória a Deus. Quero chamar aqui também a Rosana, a Rosanália, a nossa secretária tão eficiente, gente. Pensa na mulher que é Rosanália, minha filha. Ajuda nós. Rosanália, assim, nos ajudou toda a parte, né?
burocrática. A Rosana, à frente do Ministério de Mulher. A Kátia também. Vem aqui, Kátia. Eu falo que nós temos uma Kátia. A Jane da intercessão. Né? Toda a sua equipe envolvida nesse trabalho. Aqui, gente, nós estamos representando, mas tem toda uma equipe que trabalhou. Temos o pessoal da comunicação, o Washington, ô Glória, o Davi, a Caiane Oliveira, aleluia, louvado seja o Senhor, porque o Senhor levanta um povo, levanta mulheres quebrantadas, levanta pessoas dispostas para fazer a obra do Senhor. Então, se tudo isso aconteceu, porque o Senhor esteve no nosso meio, e mulheres se levantaram para fazer. Então, eu gostaria que você ficasse de pé, para orar por essas mulheres. Amém? Porque, amadas, só o Senhor, eu quero dizer para cada uma, que só o Senhor, para retribuir todo apoio, toda dedicação, toda excelência para fazer para o Senhor. Quero agradecer às meninas que vieram para os ensaios, estiveram aqui. A Larissa, aleluia. A Emily, glória a Deus. A Clemar, que já foi. Oh, Jesus. A Andréia, a Samara. Amém, amados? Muitas mulheres envolvidas neste projeto. Meu pastor Evelmar, apoiando. Oh, glória a Deus. Meu esposo, que está sempre no apoio, sempre ali, vai dar certo. Vai dar certo, Mary, vai dar certo, Mary. Louvado seja o Senhor. Vamos agradecer o Senhor por todos, né? Por toda a igreja que intercedeu, por todos que direta e indiretamente estão envolvidos nessa obra. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Pai, obrigada por nos capacitar, nos levantar, nos dar forças, Pai. Obrigada, Senhor amado, pelos dons e talentos que derramou, Senhor, sobre cada uma. Deus, pela força e ânimo, Deus. Pai, para prosseguir fazendo o melhor para Ti, ó Deus. Queremos Te agradecer, Deus, e Te pedimos, Senhor, Pai, uma bênção especial para cada uma delas, cada um que estava envolvido, Senhor. Deus, desde a intercessão, Senhor amado, todos que estavam envolvidos na decoração, na organização, ó Deus. Pai, obrigada, Senhor, por todo o apoio, por toda a oração, por toda a palavra. Pai, por toda a oferta, por todo o patrocínio, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Deus, nós te louvamos por isso. Abençoa cada um que estava envolvido, Senhor, que fizeram com amor, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Abençoa o teu povo. Senhor, nós te louvamos e bendizemos, Pai, por tudo isso, em nome de Jesus. Amém, meus amados. Gostaria de chamar a pastora Rosinha, para a gente finalizar, ela vai orar aqui. Vem cá, minha pastora. Diego, obrigada. Você é uma bênção. Né? A toda a banda, a todos que estavam envolvidos. Vitor, Arif, fazia tempo que eu não vi o Tiago. E é muito bom, foi muito bom ter vocês nesse dia. Nesse primeiro congresso de mulheres, o Desperta Mulher. Amém? E antes da pastora Rosinha orar, eu queria que você declarasse bem alto. Você vai dizer, vou falar no terceiro, no 3, você vai dizer assim: eu sou a guerreira de Cristo. Amém? Eu sou a guerreira de Cristo. 1, 2, 3. Eu sou a guerreira de Cristo. De novo. Eu sou a guerreira de Cristo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que daremos a Deus por todos os benefícios que Ele fez por nós nesta noite. Quer saber? Dá a sua vida. Dá o seu coração. Dá o seu coração, dá a sua vida. Desperta, guerreira. Desperta, guerreiros. Muita gratidão no meu coração.
eu sei dos momentos que nós passamos e o preço que nós geramos para estar aqui nessa tarde, nessa noite. E como eu disse para a pastora Melry, valeu a pena. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus porque você chegou aqui neste lugar. Glória a Deus porque você foi despertada. Ah, meus amados, minhas queridas, quando me deram essa espadona pesada aqui, eu falei, Senhor, Deus, pesado desse jeito. Mas eu me lembrei de um dia que, numa quarta-feira que nós estávamos aqui no culto, que a pastora Melry levantou a minha mão e falou, Deus está pondo uma espada na sua mão, para você guerrear. Glória a Deus. Amados, olha, Deus abençoe vocês. Vamos orar agora agradecendo a Deus. E só gratidão no nosso coração. E olha, pastora, o ano que vem, pode preparar. Porque essas mulheres que foram despertadas hoje, imagine isso o ano que vem, trazendo mais outro tanto para ser despertadas. Porque foi para isso que o Senhor te levantou. Foi para despertar outras mulheres. Foi para isso que Deus te trouxe aqui nessa tarde, nessa noite. Vamos fechar o nosso coração. Vamos curvar nossas cabeças agora e abrir o nosso coração para nós fazermos essa oração agora. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós só temos gratidão, Pai, no nosso coração. Nós só temos que te agradecer, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque, ó Deus, o Senhor nos surpreendeu de uma forma sobrenatural nesta noite, Pai. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fizesse da forma que o Senhor quisesse, Pai, que o Senhor fizesse da sua maneira, Senhor, e nós, ó Deus, fizemos, Senhor, nós trabalhamos, Senhor, e o Senhor se responsabilizou, Pai, em nome de Jesus, para cumprir tudo, Pai, o que o Senhor quis nesta tarde, nesta noite. Ó Deus, o Senhor se responsabilizou quando o Senhor mandou a pastora Melry, aleluia, ir e fazer esse congresso. Quando o Senhor entregou isso em 2016, o Senhor se responsabiliza por aquilo que o Senhor nos pede e nos manda fazer. Nós só temos que tirar a pedra, igreja. Nós só temos que remover a pedra. O milagre é Deus que faz. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo, Senhor. Muito obrigada pela organização. Muito obrigada, meu Deus, pela vida da minha irmã, meu Deus, da minha amada Valessa, da pastora Ciomara. Muito obrigada pela vida da pastora Melry. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus, pelo Ministério Cristão Gileade. Muito obrigada, Senhor, por todos que se envolveram direto ou indiretamente. Muito obrigada, Senhor, por cada intercessor que se posicionou para interceder, para gerar tudo que o Senhor fez nessa noite, Senhor. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor continue conosco, nos abençoando, Senhor, ó Deus, nos levando mais além, Senhor. Não queremos estar mais aonde nós estamos hoje, nós queremos ir mais além. Pai, muito obrigada, Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Pai. Que venha 2022, Congresso de Mulheres, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Amados, eu queria aqui rapidamente chamar só minha amiga Aureni. Vem aqui, Aureni. Lá na Ocidental, cuidei de mulheres 11 anos. Ministério de Mulheres. E achei que nunca mais voltaria a cuidar de mulheres. Mas o Senhor falou que não tinha acabado. E aqui nós estamos. E essa aqui foi uma guerreira que o Senhor colocou junto comigo durante esses 11 anos. E eu quero aqui te agradecer, minha amiga, porque você me ensinou muito. Muitas coisas que hoje eu trago para nós, ela me ensinou. Ela foi uma guerreira do meu lado. E eu não poderia também homenagear você, minha amiga, pela pessoa que você foi na minha vida. E você creia nas suas vitórias. Deus te trouxe hoje aqui para dar uma vitória muito grande dentro da sua casa, sobre a tua vida e teu ministério. E eu te amo, viu?
cremos essas vitórias. Amém? Oh Deus, obrigada, Senhor, por mais esse dia. Só temos a te louvar, Deus. Ah, Deus, que o amor do nosso Senhor Jesus, Senhor, a graça do nosso Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje e para sempre. Todas digam amém. E as palmas louvem ao Senhor. Aleluia.